Olá, aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. E aí, gente, em meio a essa pandemia que a gente tá vivendo, o caos na Terra, todo mundo de quarentena dentro de casa, eu vim aqui gravar um episódio do podcast e o tema dessa vez é empatia, porque eu acredito que esse tema é relevante e precisa ser falado nesse momento. Então, vamos entender o que é a empatia e por que ela precisa ser praticada? Bom, a empatia é a habilidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Basicamente, é criar uma identificação e tentar compreender os sentimentos, os desejos e as emoções do outro. Com origem no termo grego empatia, eu não sei falar grego, tá? Eu tentei aqui, se eu errei, me desculpe. Esse termo grego significa paixão, ou seja, a empatia pressupõe uma comunicação afetiva com outra pessoa. Você tem um olhar de afeto, de carinho e de cuidado para outra pessoa, para os sentimentos que essa pessoa tá tendo e para a situação que essa pessoa tá vivendo. É basicamente isso. E o que a empatia, além de ser tudo isso que eu falei, ela é importante porque ela nos ajuda a compreender melhor o comportamento das outras pessoas. Porque se a gente para entender a vivência dessa pessoa, a história que essa pessoa teve até chegar nesse momento e todo o contexto familiar, social, a gente consegue compreender melhor por que essa pessoa tá passando por isso, por que essa pessoa tá sentindo isso. Mas, para que consigamos compreender, precisamos parar, ouvir e entender, sabe? Tipo, você parar, escutar realmente o que a pessoa tem pra dizer e depois disso você tentar se colocar no lugar dela. E é isso que a gente precisa fazer pra conseguir lidar com todo esse caos que tá o mundo. E vocês sabiam que a empatia é um dos meios para diminuir conflitos e para aumentar a contribuição e a colaboração entre os indivíduos? E o que a gente precisa agora, nesse período de pandemia e quarentena? Que as pessoas colaborem. Então a empatia é fundamental. Se todo mundo colaborar, pode ter certeza que os casos vão diminuir e a gente vai conseguir sair dessa crise de coronavírus aí no mundo inteiro. Nesse momento, é isso que a gente precisa: colaborar e ser empático. E aí você pode me perguntar, mas o que eu preciso para ser mais empático? Bom, primeiro é preciso deixar de lado o egoísmo e o preconceito, porque você sendo egoísta e você tendo preconceito com o que é diferente de você, você não vai conseguir ser empático de jeito nenhum. Você tem que deixar de lado esses sentimentos e focar na pessoa, no que ela é. Além disso, a gente precisa tirar a atenção dos nossos próprios problemas para conseguir focar a atenção em outra pessoa, porque se você ficar pensando só nos seus problemas, nas coisas que você tem pra resolver e pra fazer, você não vai conseguir ter empatia com a outra pessoa e com os problemas que a outra pessoa tá enfrentando. E nesse momento que a gente tá, ficar focando nos nossos próprios problemas não vai ajudar, vai deixar a gente mais paranoico e talvez crie ansiedade, crie problemas muito piores, né, pra nós. Então, talvez você focar em outra pessoa, você tentar ajudar outra pessoa, ajude você mesmo. Mas pra isso é importante você escutar outras pessoas. Então, coloque-se pra ouvir outra pessoa, pra tentar compreender o que ela tá passando, pra ajudar mesmo. Nesse período a gente sabe que os idosos estão no grupo de risco e também pessoas que têm problemas de diabetes, pressão, estão fazendo tratamento de câncer, têm problemas respiratórios, esse grupo aí a gente sabe que tá em risco. Então, se você não está nesse grupo de risco, você pode ajudar essas pessoas. De que maneira? Se oferecendo pra ir no mercado, pra ir na farmácia, pra comprar o que essa pessoa esteja precisando, ou até mesmo pra fazer uma ligação e perguntar: olha, tá tudo bem? Você precisa conversar? Esse aqui é meu número. Salva aí, liga se você precisar conversar com alguém, se estiver se sentindo sozinho. São atitudes pequenas que podem fazer toda a diferença na vida de quem tá isolado de quarentena. A gente sabe que tem muitos idosos que moram sozinhos, que já perderam um parceiro ou a parceira, então fazer isso pode ser importante pra essa pessoa. E eu já vi que na internet tem várias pessoas fazendo isso, prédios, as pessoas estão colocando no elevador aviso de que se precisar, ela vai fazer compra pra você, ela vai na farmácia, ela te dá um pouquinho de álcool gel. Então você ajudar outra pessoa vai ajudar não só a pessoa, mas você também, porque você vai estar contribuindo. E a sensação de estar ajudando outra pessoa é muito boa. De você ver no rosto da outra pessoa que ela tá feliz, olha, é maravilhoso. São pequenas atitudes que podem ajudar muito nessa nossa convivência de quarentena. E se você é do grupo de risco, não saia de casa, pelo amor de Deus. Se cuida. Lave as mãos. Fique em casa. E se precisar de alguma coisa,
pede pra alguém que não é do grupo de risco. E ela deve te ajudar, né? Porque enfrentar uma epidemia é uma tarefa coletiva que exige empatia. Então, vamos todos ser empáticos, que assim a gente sai dessa mais rápido. Bom, e uma outra coisa que eu queria falar aqui pra vocês é que essa histeria que a gente tá vendo nos supermercados, nas farmácias, não são boas pra ninguém. Não adianta você querer comprar 1 milhão de coisas pra estocar dentro da sua casa, que a gente não tá num período assim, não há necessidade disso. Se você comprar muito, alguém vai ficar sem. É sempre assim. Se você ir lá comprar uma tonelada de papel higiênico, muitas famílias vão ficar sem papel higiênico. A mesma coisa com o álcool gel. Se no mercado tem 10 vidrinhos de álcool gel e você quiser levar todos, outras 9 pessoas vão ficar sem. E às vezes essas pessoas precisam até mais do que você e vão ficar sem o álcool gel. Então é hora de se colocar também no lugar das outras pessoas. O que você acharia se você chegasse no mercado atrás de álcool gel, você visse uma pessoa com 10 álcool géis no carrinho e você sem nenhum? Ia ser triste, não ia? Se coloca no lugar dessa pessoa que chega no mercado e não tem nenhum álcool gel pra ela. Então o ideal é, compra a quantidade que você vai precisar pra você e sua família. Não exagera. Bom, eu vim aqui também falar sobre curiosidades que eu achei pesquisando a pauta na internet. Você sabia que, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, o Brasil é o 51º país no ranking de países mais empáticos do mundo? Foram pesquisados 63 países. O Brasil ficou em 51º, ou seja, não estava muito bem. Isso foi em outubro de 2016, que essa pesquisa foi divulgada. O país mais empático do mundo foi o Equador, ficou em primeiro lugar. E também, eu estava pesquisando, eu encontrei uma matéria do Correio Brasiliense sobre estudos sobre empatia. E pesquisadores da Universidade de Penn State, nos Estados Unidos, observaram que a empatia é muitas vezes inconscientemente evitada por causa do esforço mental que exige de cada pessoa. Porque o quê? Para você ser empático, você precisa parar, ouvir e entender o que aquela pessoa tá passando para você tentar imaginar como você estaria na situação dela. E isso exige sim um esforço mental. E tem gente que não quer fazer esse tipo de esforço, que prefere simplesmente ignorar, fingir que não tá vendo. Então esse é um dos fatores que atrapalha a empatia ser praticada. Esforço mental. Olha aí, tem gente que não quer fazer esforço mental. Tem o cérebro aí inteiro à disposição e não quer. Fala, não é comigo, então não vou me importar. Tem um outro estudo que eu encontrei também, que foi feito com 46 mil pessoas. O estudo anterior, que eu falei, foi feito com 1.200. Esse aqui é com 46 mil. Ele foi feito na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e ele encontrou evidências de que os genes, a genética, tem papel no nível de empatia dos seres humanos. Eles fizeram um estudo lá com os participantes de quociente de empatia, medindo através de um questionário, e também essas pessoas forneceram amostras de saliva para testes de DNA. E aí os pesquisadores descobriram que pelo menos 10% das diferenças no grau de empatia das pessoas pode ser acreditado à genética. Então a genética também tem a ver com a empatia. O questionário que eles fizeram mostrou que as mulheres tiveram uma média na pontuação maior do que os homens. E isso meio que quis dizer que elas são mais empáticas que os homens. Mas os pesquisadores afirmaram que ainda não conseguiram mapear quais tipos genéticos são os responsáveis pela diferença de gênero. Então ainda eles não sabem qual gene faz com que a mulher seja mais empática que o homem. Não tem, tanta confirmação para dizer isso. Então ainda está sendo estudado. E alguns outros pesquisadores de outras universidades aí do mundo dizem que a empatia também pode estar relacionada ao ambiente em que a pessoa cresce. Os valores que foram passados para ela também influenciam no nível de empatia que essa pessoa vai ter. Então a criação, todo esse cenário influencia a empatia que as pessoas irão desenvolver no futuro. Bom, agora vamos para os quadros desse podcast. O Joga na Roda é o quadro onde vocês participam. Pode mandar pergunta, crítica, sugestão, desabafar, pedir conselho, qualquer coisa, tá lá. Livre pra você jogar na roda o que você quiser. É só ir lá no @botapraforapodcast no Instagram, me mandar que eu vou trazer aqui pro programa. Até agora ninguém mandou, mas mesmo assim eu continuo dizendo que esse quadro existe, porque eu tenho fé que uma hora alguém vai aparecer falando alguma coisa. E o segundo quadro é o Pronto Falei, que é o quadro de indicações, dicas e coisas legais que eu encontro por aí. E a minha dica de hoje é um Instagram de uma ilustradora lá do Rio de Janeiro. O nome dela é Bruna Frotti, o arroba é @brunafrotti com 2 T's. Ela faz ilustrações
com frases e ela faz alguns poemas também. São textos muito legais, inspiradores, são legais de compartilhar, sabe? São frasezinhas bonitas. Eu gosto bastante de seguir ela, eu sigo ela já tem um tempo. Acessem lá o Insta dela, vejam o que vocês acham, se vocês gostarem, sigam e digam pra ela que fui eu que indiquei, que vocês ouviram aqui no podcast. E minha segunda dica é uma dica musical. É um cantor chamado João Mar. Ele é brasileiro, ele tem umas músicas muito lindas, ele canta MPB, e é bem gostosinho de ouvir. E nesses dias de quarentena eu acho que é uma boa pra você relaxar, parar um pouquinho, vai lá no YouTube, põe o nome dele, tem uma playlist lá com músicas muito boas. Eu vou recomendar algumas aqui pra vocês, né? Caso vocês se interessem, ó. As músicas que eu recomendo são Rapunzel, Sem Mundo e Moça. Escutem lá e depois me digam se vocês gostaram. Então é isso, o episódio de hoje fica por aqui. Eu agradeço a audiência. Espero vocês no próximo episódio, que sai daqui a 15 dias, provavelmente. Um beijo. Tchau!